Olá pessoal do Me Salva, vamos então para a nossa série de aulas de análise gráfica das funções trigonométricas. Bom, para isso é essencial que tenha assistido às aulas anteriores, tá? E especialmente para essa aula de funções seno e cosseno, onde eu explico, né, qual é a barrinha que é o cosseno, qual é a barrinha que é o seno e como é que elas vão crescendo e decrescendo. Bom, nessa aula a gente analisou bem detalhadamente, né, como é que é o comportamento da função, onde é que é positivo, onde é que é negativo, se está crescendo ou se está decrescendo. Essa aula aqui é uma aula de simples consequência da aula anterior. Então o que a gente vai fazer? Nós já importamos pronto aqui o comportamento das funções. Cuidado que eu fiz um errinho, né? Então aqui é negativo, tá? E agora a nossa missão é simplesmente desenhar os gráficos. Bom, vamos começar aqui pelo gráfico da função seno, que é geralmente, né, o que o pessoal mais sabe de todos, porque é o primeiro, tá? Então, olha só. Lembrando que o seno é a nossa reta vertical, vamos pensar. Quando eu estou aqui em 0 graus, como é que começa o seno? O seno começa zerado e vai subindo até chegar em 1. Depois ele vai ficar positivo ainda, vai decrescendo, e quando chega aqui embaixo ele chega no ápice, né, que é menos 1. Então, vem daquela parte que a gente analisou, né, domínio, imagem, etc. Como é que vai ficar? O nosso seno, ele vai variar entre menos 1 e 1, certo? E quais vão ser os pontos críticos aqui que a gente vai ter, né, para analisar? Os pontos que nós vamos ter que analisar vão ser justamente os pontos extremos da nossa circunferência. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Em geral, não se escreve isso daqui em graus, tá, gente? A gente escreve utilizando radianos e, portanto, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar com esse lugarzinho aqui que vai ser o π por 2, esse aqui que vai ser π, né, 90 graus, 180 graus, 3π por 2 e aqui vai ficar 2π. Isso aqui garante que a gente tenha uma volta completa. Então, vamos começar a analisar. O nosso seno, ele começa onde? Ele começa em 0 graus, valendo 0. E ele vai caminhar até onde? Ele vai caminhar até o 90 graus, onde ele vai ser máximo, ele vai valer 1. Vamos ver aqui na figura para ficar mais claro. Em 90 graus, ele vale 1. Quando voltar aqui para 180 graus, ele vai valer quanto? 0. Quando ele for para cá em 270, ele vai valer menos 1. E quando ele voltar aqui, vai ser 0 de novo. Então, em 180 graus ele vai ser 0. E agora aqui no 270 graus, ou 3π por 2, ele passa a ser menos 1, e no 2π ele volta a ser 0. Se nós formos traçar esse gráfico, como é que ficaria? Tá? Nós vamos ficar com um gráfico que vai ser o seguinte: ele é positivo no primeiro quadrante, e depois ele passa a ser negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, olha só como é que vai ficar isso daqui. Nós vamos ficar com um gráfico que vai ser assim. Bom, um gráfico de computador certamente é maior do que um gráfico desenhado à mão livre aqui, tá? Mas o que é importante que você saiba? Quais são os quadrantes, né? Aqui a gente está falando do primeiro quadrante, do segundo quadrante, do terceiro quadrante e do quarto quadrante, ok? Então, ele é positivo e é crescente. Aqui ele passa a ser positivo, mas agora é decrescente. Para cá ele passa a ser negativo e é decrescente. E agora vai ser como? Vai ser crescente. Desculpa, ao contrário, né? Ele passa a ser crescente aqui, porque está ficando cada vez mais negativo. E aqui ele passa a ser decrescente, porque está ficando perto de 0. Troquei aqui na cabeça. Certo, gente? Então esse é o gráfico da função seno. E o que vale a gente destacar, com certeza, é aqui, né? 2π é o nosso período. O que é período? É o tempo que a função leva para se repetir. Daqui em diante, o gráfico vai ser sempre igual, sempre essa mesma onda. Ok? Próxima coisa que a gente tem para analisar aqui agora é o gráfico do cosseno. E como é que a gente vai analisar? A primeira coisa que a gente precisa saber é onde que ele começa. Onde que o gráfico do cosseno começa? O cosseno ele vai começar em 0 graus, valendo quanto? 1. Quando tiver em 90 graus, ele passa a ser 0. Quando tiver em 180 graus, ele vai ser
menos 1. Quando tiver em 270 graus, ele passa a ser 0, e em 360 ele vai ser 1 de novo. Então, olha só, vamos desenhar isso daqui. Vamos marcar os nossos pontos. Eu não vou repetir aqui, né, o π por 2, π e 2π, porque já está nos de cima, tá? Vai ficar feio o nosso gráfico. Então, ele varia de 1 até menos 1, como o seno. E agora, como é que a gente vai fazer? Nós sabemos que em 90 graus ele vale 0. Nós sabemos que em 180 graus ele vale menos 1. Vamos botar aqui. 180 graus, né? Ele vale menos 1. E quando nós estamos em 270 graus, ele volta a valer 0. E quando nós chegamos em 360 graus, completamos a volta, ele passa a valer 1. Então, olha só, como é que vai ficar? Nós vamos buscar com um gráfico que vai ser assim, tá? Vamos analisar aqui o comportamento, tá? No primeiro quadrante, ele é positivo e decrescente. No segundo, ele é negativo e crescente. Então, olha só, nós começamos com ele valendo 1 e ele vai ser positivo e decrescente. Então, vai ficar assim. Agora, ele vai ser negativo, porém crescente. Então, vamos lá. Já antecipando que nós vamos ter um morrinho aqui. Em seguida, como é que ele passa a ser? Ele continua sendo negativo, mas agora é decrescente, ele vai se aproximando de 0. E se ele vai se aproximando de 0, nós desenhamos assim. Para chegar lá no final agora, é simplesmente espelhar, né, aquela primeira parte. E aqui está o nosso gráfico do cosseno. Lembrando, né, aqui nós temos π por 2, aqui temos π, e aqui nós temos 3π dividido por 2 e a volta completa. Que começa em 0, obviamente. Certo, gente? Então, da análise gráfica do seno e do cosseno, é isso daqui, tá? Vocês entenderem como é que funciona e lembrar que esse gráfico aqui ele vai sempre se repetir. Translações e demais variações nesse gráfico aqui, tem aulas especiais só sobre isso, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula e continuem com mais as séries de aulas de análise gráfica, tá? É muito importante que vocês assistam todas para conseguir ir super bem aí nas provas. Muito obrigado e até logo!